Vamos passar para o próximo? E aí, deixa eu ver o que é que tem agora. A Adele, vamos dar uma A olhada. Sandra está com a mão levantada, Tá, Elise. tá travado? Como é? Desculpa, não entendi. São perguntas? Pronto. Aí, a parte mais de texto está terminando, acho que só tem essa. Pronto, é só para lembrar isso, né? Que se trata dessa superação de relações exploradoras, ou seja, a gente definir, a gente determinar, sair desse campo de obediência, de subalternidade, né? Que é esse mal antigo da colonização, que funcionou como sustentação daquilo que é o capitalismo, que chega e diz: não, aqui quem manda sou eu, não, quem mandamos somos nós, né? Que é essa ganância que a gente viu lá naquele vídeo. Então, quem define nosso futuro, como o Magno acabou de falar e como Sandra acabou de colocar como grande desafio do poder e da condição de definir o futuro, quem decide sobre nossos corpos, nossa saúde, nossos bens comuns, né? Somos nós, como direito originário, porém, necessitamos de condições também, resistência, até para não ter mais violações sobre nós. Passa, por favor, Adele. E aqui, algo magnífico, que eu encontrei um trabalho de produção cultural. Vocês conseguem ver o que é que tem na saída do, da boca da mulher? O que vocês estão vendo aí, no geral? Quais são os elementos dessa imagem? Temos a Caatinga, né, e Opará, território sagrado. Quem está aqui, está olhando, dá uma olhada essa imagem. Então, nós temos uma imagem aqui, ó. Cadê todo mundo? Foi jantar e nem avisou. Peixes, rio, o que mais? Nós estamos falando aqui do nosso rio, né? O verde da mata, a linha na imagem, né? Um fluxo, algo está fluindo, a mãe natureza, isso mesmo, né? Leva, tira ameaça pela própria liderança, tá falando a lua, o céu, olha quantos elementos maravilhosos nessa arte a gente tem. E aqui tá justamente natureza, cactos, que representa a resistência, mãe natureza, água, ai que lindo. E aí é aqui que está essa expressão artística da autodeterminação, né, de deixar fluir com proteção e qualidade aquilo que é a nossa relação e pertencimento. Nós somos a natureza, nós somos seres ecológicos, né? Nós somos resistência do cuidado, exatamente, pintura indígena. E aí, essa aqui é uma amostra de pinturas, né, que ontem eu fiz essas fotos, eu estava no Museu Nacional dos Povos Indígenas. Eu passando aqui, Adélia, ó, passa, por favor. Então, tem algumas fotos eu vou tentar trazer. Saiu assim bem, porque passei bem rápido, era um evento que eu estava participando, e eu fiquei muito feliz que tinham pinturas, desenhos de alguns povos. Aí eu fui tirando de Pancararu, né? Mas também tirei de outros povos, de Yanomami. E aqui era algumas imagens que falam dessa relação espiritualidade, ancestralidade, caatinga e mata, né? E essa relação nós como seres ecológicos também, corpo-território. A caatinga como esse bioma exclusivamente só existe no Brasil, a caatinga, né? Muitos povos, como o povo Pancararu, utilizam das plantas medicinais, nós, né? Banho, com defumação, chás. Na caatinga existem nossos encantados e também o Rio Opará. O Rio Opará, batizados pelos colonizadores como Rio São Francisco, é um rio território sagrado para o povo, para nossos povos, para Pancararu, para nossos povos, né? E vários outros povos do Nordeste. Então, precisamos falar muito da caatinga e fortalecer esse bioma que também está sendo alvo de constante desmatamento. Então, a gente tem aqui, esse foi um projeto, acho que são projetos inspiradores também para nossos processos de ensino na educação escolar indígena, para nossos trabalhos nas organizações, né? Enfim, a gente tem aqui várias expressões artísticas que dá para a gente fazer reflexões e posicionamentos, né? Todos os elementos que fortalecem como indígena, Cássia diz aqui, pinturas indígenas. Zaniele, o quadro mostra que todos que precisamos estar na natureza e que quando ela está bem,
cuidada, não precisamos nos preocupar, pois ela nos dará exatamente. Nossa, que lindo. Ei, Adele, isso aqui, tudo que vocês estão escrevendo dá um livro bem bonito, viu? Poético. Então, Ana Lúcia, rio, natureza, lua, céu, estrelado, olha que lindo, né? Resumindo, simboliza a nossa mãe natureza. Isso mesmo. E aí a mostra de arte era Raízes, Memórias e Território, no Museu, no Memorial Nacional dos Povos Indígenas, lá em Brasília. Passa, por favor. Eu acho que tem mais umas duas para compartilhar com vocês. E aí tem essa também, olha só que linda essa. Dá para contemplar aqui. Então, aqui vocês veem, né, uma mulher trazendo toda uma energia, e aqui nessa relação, novamente com as águas do rio, com a cachoeira, com as árvores, como isso é muito valioso no sentido do cuidado, da preservação, do usufruto, porque estamos aqui diante do que é bem comum, do que é de todos e todas nós, do que é da humanidade. E os povos indígenas com os maiores protetores no Brasil, mas não só nós utilizamos e somos usufruímos, né, dos bens, mas toda a sociedade. Pode passar, Adele. Tem mais. Essa aqui é mais para a gente escutar um pouco. Eu tinha pensado, vocês querem fazer uma pausa de 10 minutos? Porque eu mesmo estou super suada, vou morrer de calor, só vou beber uma água. E aí a gente escuta, são 3 minutinhos, também uma música que trata dessa relação de capitalista, né? De apropriação mercantilista, que a gente chama mercantilista no sentido de mercantilizar, fazer mercadoria, os bens comuns, né? A natureza, toda a mãe terra. Pode colocar no Latinoamérica. O que é que vocês acham? Quem digam aí sim, 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 sim ou não, 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 para intervalo sim, intervalo não, de 10 minutos. Vamos ver o que aparece mais. 90 pessoas, quantos sims? Intervalo sim, 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 10 minutos, que são 19h38, aí voltaremos 19h48. Mas não vou embora, porque ainda tem um material muito bonito e uma reflexão muito valiosa, tá? Então, a gente volta às 19h48. Eu vou estar tudo ligado aqui. A Adele pode dar o ok aí, vamos escutando. E aí a gente vai escutando essa música, que ela é muito linda. E depois, quando Ay, buenos voltar, días a todos vamos ver los as amables imagens também. oyentes en Então, esta e mañana a de gente conversa su um pouquinho. radio Intiray. Allí ya chukali ya chuwal ya chumere ya kasi kichis. Kay kos kolak ta pika ya tata kawayak ta kuda pe uyari marni kuda wa kuda panay kuna. Kuna ka ayin ta ke kuwaira kuna chay mo kay Puerto Rico nación manta pacha. Pay kuna sutik mi calle 13. Y las patas vemos taquita pomanchis. Chayta que sutik mi Latinoamérica. Uyari kusunchis. Cancunapa.
buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Radio. Allí ya chukaliyachu walakyachu mereya kasekichis. Kay kusqollaqtapiqa qllatata hawallaqtakunapi uyarimarniykuna wayqikuna panaykuna. Kunaqa allintaki wayrakuna chaymunqa kay Puerto Rico nacionmanta pacha. Paykunaq sutikmi calle 13. Hinaspataj vemos taquita pomanchis. Chaytaki sutikmi Latinoamérica uyariykusunchis. Cancunapa.
Olá, voltando, voltando. Não saiam, hein? Quase 10 pessoas foram ali tomar um café, mais de 10. Então, qual é a frase que fica aí que repetiu várias vezes? Foi bem forte nesse vídeo do Latinoamérica, do Cali 13, do grupo. O que vocês estão achando? Escutaram? Deu para tomar um cafezinho? A terra não se vende, né? E aí as reuniram aí grandes cantoras, né? Muito lindas, assim. Ninguém pode comprar a vida, não pode se comprar as águas, né? Não se pode comprar, olha só que forte, né? Não se pode comprar o vento. O vento, como transformar o vento em mercadoria? Já pensou? E aí, quando se cria uma hidrelétrica, quando se cria uma eólica, já pensou, né? Como a lógica capitalista ela vai aos extremos dos extremos dos extremos e as necessidades humanas vão se transformando nesse sentido de exigir cada vez mais tecnologias e promoção de desigualdades ao mesmo tempo, tecnologias avançadas, grandes conquistas e contraditoriamente assim desigualdades e as expansões, né? Mas ao mesmo tempo as destruições. É tudo junto e misturado. E como é que a gente vai se posicionando, encontrando esse modo de preservação do território, da saúde da vida, olha só. Então, é uma música que eu considero, assim, bastante bonita, né? Travou aqui meu computador, mas eu vejo que tem algumas informações no chat. E pode passar a próxima. Ninguém pode, Maria, né? Comprar as águas, nem comprar a dor, muito menos o sol, a chuva. Então, mesmo que a gente tenha aí várias, pronto, várias iniciativas, há processos de bastante resistência e resiliência, né? Que é aqui, a música é a nossa realidade, isso mesmo, Rafaela. Que aí é quando a gente vai passar agora para esse debate aí da sustentabilidade. Essa música ela vai trazer essa conexão, né? É uma música feita para trazer os cenários múltiplos das populações latino-americanas, né? Josefa, uma reflexão muito importante, uma letra que mostra para a gente o quanto é forte a nossa história. Qual é a nossa história na América Latina? Tem palavras que expressam, né? Vocês já falaram aí, desde algo mais simbólico, como extração do pau-brasil, né? Agronegócio, não é isso? Produção em massa, monocultura, né? Então, é uma história mesmo de como se trata de uma região continental, de muita riqueza nos países. Cali 13 traz na música várias informações históricas, sociais e econômicas, né, das crianças, das mulheres, da alimentação. Vocês veem várias cenas? O que mais que vocês veem ali? Desse panorama, né, de enfrentamentos. E aquela cena que a mulher fica com o coração bem grande, assim, de barro na mão. O que é que vocês acham também? Deu para ver ainda, porque como mesmo que tenha ficado no intervalo, se vocês pegaram um pouquinho na ida ou na volta, a partir daqui a gente vai seguir para o debate da sustentabilidade. Então, são também alguns links, viu, Adele? Também tem alguns links novos que dá para botar no material ainda, né? Que a gente vai falar sobre isso. Se a gente tem um processo histórico de expansão da ciência, da tecnologia, empresas investindo aí para cada vez mais, né, uma tecnologia avançada e vários povos, comunidades nacionais e várias populações numa resistência no sentido
altamente positivo de preservação. Preservação de ecossistemas, preservação da condição natural dos biomas e do usufruto daquilo que a gente precisa, como vocês já falaram aqui, para viver com qualidade, com saúde. E aí, o que seria falar de sustentabilidade? Muitas empresas, e isso se tornou também uma palavra muito comum para dizer o quanto eu sou bonzinho, né? Olha, eu reciclo papel, né? Eu diminuí a quantidade de árvores ou de lixo que eu produzia, ou de água. Então, mas para os povos indígenas, o que é sustentabilidade? O que é pensar, seria algumas conversas aqui vão dizendo essa prática cotidiana mesmo de pensar em quem vem depois da gente, né? Pensar em como a natureza, por exemplo, uma coisa que eu venho estudando no contexto é a condição da caça e da pesca na nossa alimentação, né? Da nossa infância, nossa juventude, a gente comia e consumia muito disso. E hoje a gente consome bem mais carne vermelha de boi, que a gente não tinha até a vida quase adulta, né? E também como há uma escassez e quase inexistência de animais e nenhum manejo assim que garanta no cotidiano de plantas e de roçados que garanta, porque muitos são herbívoros que a gente consumia, né? E aí saiu à noite para comer lá seus matinhos, seus coelhinhas, e por que que eles não têm mais essa condição? Qual é a condição da natureza que faz com que ainda existam animais herbívoros que eram animais de caça, muito importantes para a alimentação indígena, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Davi Copenau o ano passado, e eu tinha lido o livro dele que ele falava da caça, de como as feridas na terra pelo garimpo faziam com que os caçadores sofressem muito mais para encontrar suas caças. E como o povo dele, o caçador era aquele que representava a grande liderança. Para ser um bom caçador, tinha que ser muito forte, primeira coisa, né, muito ágil, e tinha que ter muita condição de trazer a caça pesada nas costas e ser o último a consumir. O melhor caçador é aquele que só consome depois do seu povo. E aí eu perguntei para ele, eu fiquei muito honrada, né, de conhecê-lo. Eu disse para ele que eu li o livro, que a gente tem que se amostrar mesmo nessas horas, né, dizer, gente, vamos conversar, né, com esse povo. E aí, como era que estava essa questão, assim, da caça depois do garimpo? Ele dizia que se tratava de um sofrimento muito maior, porque os caçadores eles tinham que andar bem mais e sofriam bem mais para voltar para casa, correndo o risco de não voltar, né, por conta dessas questões do garimpo que machucava, desmatava e feria os territórios a ponto da caça também ser extinta em vários pontos, né? Então, nós somos parte desse processo ecológico de criar e recriar a vida, de ser terra, de cair, brotar e fluir como as águas do rio. É um pouco esse debate também que a gente vai fazendo, né? Faça, por favor, Adélia. Aí aqui também, digam para mim o que é que vocês estão vendo nessa imagem. E aqui vocês veem que é uma ilustração do Denis Sobanil, né? Denis Sobanil, que também tem uma arte maravilhosa. Indígena do Rio Negro, dali da região amazônica, né? E se trata de como os povos de lá concebem uma rede de relacionamento entre participantes do ecossistema. Então, o que é o ecossistema? O que é pensar sustentabilidade? Isso aqui é uma imagem que está no artigo científico que foi publicado, não sei o que, Science, uma revista bem famosa no mundo todo. Inclusive, foi criticado porque dizendo que a escrita indígena não era ciência, sabe? E aí, é das pouquíssimas vezes na nossa vida que a gente vê uma imagem num artigo desse tipo, mas é uma imagem bem rica e, assim, observem, né? Tá muito ruim o volume, tá muito baixo. Deixa eu ver se aumenta aqui. Ah, acho que é porque eu diminuí que eu tava ali. Melhorou agora, Isabel? É porque também acho que o cansaço tá batendo. Eu vou tentar falar mais alto, certo? Vejam aqui, vocês conseguem ver a imagem do Denis Boniwa? Conseguem?
conseguem ver para assim, também aqui a gente vai ter uma visão de como ele elabora na totalidade das relações ali do território dele no Alto Rio Negro, na região do Alto Rio Negro, na Amazônia, do território. E aí essa relação entre as águas, né? Todos os animais que fazem parte dessa composição dos seres ecológicos e também a espiritualidade, aí com os componentes artísticos, artesanais, né, do povo. Com certeza, se fosse ele aqui descrevendo, era bem mais interessante da gente fazer essa leitura. Mas vocês conseguem saber o que é essa imagem bem grande na base desse ser aí vermelha, abaixo de tudo? Conseguem saber o que é? Quem levanta a mão aqui para fazer uma descrição do que está vendo? Bora. Tá pertinho. Vamos lá, guerreira, tá perto. Sejam fortes. Quero uma candidata aqui para dizer o que é que está vendo. Estou vendo isso, 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 isso. Para a gente fazer a análise da sustentabilidade e fazer a visão de conjuntura e panorâmica do nosso território, a gente vai fazendo isso, esse exercício mesmo, né? Quem ainda está com os olhinhos abertos, acordado, ó, ainda tem aqui 88 mulheres incríveis. Bora lá? Olá, onde vocês estão? Acho que o povo hoje está tímido, Elis. Tá. Tentando Que entender, mas passa? não conseguindo, não. Quer que, na visão do Denis Boniwa, faz parte como elemento importante do ecossistema do povo dele. Uma âncora raiz, deixa eu ver aqui. Deixa eu ir para o chat. Parece uma cobra numa pintura indígena, tem uma âncora como pertencimento de território de raiz, algo circular, né? Isso. Aí tem dois elementos, de um lado tem um, do outro lado tem outro, que são, quais são? Planeta Terra, faz memória. Pois é, eu conheci um Banil, aí ele falou dessa imagem de baixo, sabe? Que aqui a Mardênia citou também, né? Do pertencimento da âncora. E aí o Silvio, ele falou que é um banco. Você vê onde está sentado esse ser que sustenta, o grande ser que sustenta todos os elementos da natureza, né? Os rios, isso mesmo, as águas, então são os elementos essenciais da vida. E aí o Silvio, voltando à questão do banco, ele dizia que o banco é o lugar da escuta no povo, é o lugar da paciência, é o lugar da convivência, da interação. Inclusive, quando ele foi fazer pesquisa, o tio, o avô dele, dizia: senta aqui, você vai me escutar primeiro, para depois me perguntar, né? Então, ver a natureza, um lago, fogo, água, é isso mesmo, Josefa. E aí tem, para depois, né, dessa relação do rio, tem muito mais, não só as águas, né? É isso mesmo. Então, vamos seguir aqui, Adélia. E aí eu trouxe aqui umas imagens também para a gente ir pensando essa relação ecológica, né? Se a gente prestar bem atenção, parece uma oca, fogo, água, ó, ainda tem mais aqui leitura, a natureza como um todo. Isso mesmo, Isabel, show, gente, é isso. Veja a natureza de um fogo, água, isso mesmo, são as relações aí de todos os componentes que mesmo que eles parecem contraditórios ou que não convivem, interagem, mas se complementam, são todos importantes, fundamentais para a existência. E aqui também a arte e fotos, que eu costumo fazer fotos, até porque eu estou no processo de pesquisa há alguns anos já. Eu trouxe uma imagem do Alfredo Borges aqui, a fome, é a primeira. Depois veio uma foto de uma colheita aqui de caju, que eu fiz com cabocla, um dia, que quase me acaba minha coluna.
e outro que é um terreiro um artístico feito aqui no banco. E aí, quando a gente está falando da vida, os sistemas ecológicos, nós como seres ecológicos, é esse ciclo, né, de existência e de essa primeira mesmo é uma das principais nesse sentido daquilo que é o ciclo ecológico, né? E como se a gente, por exemplo, aqui tem a onça, né, que consome, tem a raposa que consome a galinha e que depois se torna adubo para outras plantas. Então, no ciclo ecológico, há esse processo de consumo e de restauração e de criação e recriação da natureza. Para que a gente possa existir, isso precisa de uma proteção saudável, né? E aí, como grandiosidade e riqueza, eu trouxe a do meio mais para isso. E a última, que é o momento aí, tem a manga, né? E também uma produção artística do terreiro, mais para esse momento que trata do consumo. Passa, Adele, por favor. Então, quando a gente vai falar do modo de vida, vocês vão ter uma atividade para atividade de comunidade, e sugere-se que vocês possam ter a ocasião, vocês vão receber o material, né? E também fazer leituras e conversas, rodas de conversa, dinâmicas, que aí a gente pode. Eu acho interessante esse momento, eu sei que é bem difícil, eu estou também sentindo, vocês estão escrevendo bastante, mas a semana que vem eu vou ver como a gente ter uma comunicação mais verbal aqui, se possível, seria bom. Porque na comunidade também é bom que vocês promovam, já que vocês também se conhecem, entre vocês esse espaço de estudo, leitura e conhecimento de outras escritas, né? Porque, historicamente, a tradição oral é muito forte e presente entre nós. E aí a escrita é algo que vai se achegando, se desenvolvendo. Mas a gente sabe também dessa força histórica dos povos indígenas com o domínio do poder medicinal. E aí a gente já viu depoimentos de parteiras e curandeiros, de quanto o preconceito e racismo vivem nos processos de cura, principalmente por equipes de saúde, equipes convencionais, né, que atuam nas políticas, nos serviços. Então, como trabalhar esse processo, e aí a gente até vai disponibilizar um vídeo do relato de Dora dessa interação respeitosa necessária nas comunidades, principalmente porque as mulheres também são as que desenvolvem essas ações. Porque aqui a gente vai novamente se deparar com o enfrentamento das possíveis violências que vão se cravando nos nossos corpos, né? Então, a gente sabe que as mulheres se destacam como parteiras, benzedeiras, cacicas. Aqui também eu vou fazendo uma sugestão de leitura e até de futura produção nossa, porque o que a gente escreve não necessariamente tem que ser publicado, mas pode ser feito aquelas cortinas pedagógicas para nossos espaços, em casa mesmo tem a cortina pedagógica nossa, da nossa família, né? Mas o livro Mulheres de Tradição, em Pernambuco, são mulheres guerreiras que foram textos escritos de pesquisas e redações por outras mulheres indígenas. Muito bonito o livro, que eu sugiro quem quiser conhecer, quem não conhece, quem está aqui, que foi até escritora, pode dizer, eu escrevi, né? Foi minha mãe, foi minha irmã, minha avó, assim, eu sou muito fã desse livro, é um livro muito bonito, que mulheres indígenas guerreiras escreveram sobre outras mulheres, lideranças do seu próprio povo, né? Passa aí, Adele, por favor. E aí, pode passar, Adele, isso. Então, a, a gente, aqui também é mais uma citação que eu trago de Elisa Pancararu, né, a parente Pancararu, muito guerreira hoje, a coordenadora do Departamento de Mulheres da APOIME, quando ela vai destacar aquilo que é a gente também documentar a participação e a presença de grandes destaques de mulheres na memória das organizações indígenas fundamentais para a nossa resistência. E acho que, não sei se foi Sandra que citou, né, aquelas lutas que a gente tem no espaço bem local. Como a gente conectar em rede para ter essa força maior, né? A gente se organizar localmente, por exemplo, na minha aldeia, na minha comunidade, lá naquele canto, num determinado ponto do meu território, é muito importante, mas que a gente não fique isolado, que a gente tenha conexões, tenha condições, eu procure ou desenvolva, busque apoios para estar articulada, organizada em redes maiores, né?
Olha, a minha sogra foi uma dessas mulheres guerreiras do povo Pancaiucá. Aqui, ó, a Nayane, coisa linda, né? As mulheres são as mais que incorpora os espíritos, os nossos ancestrais. Olha só, que coisa maravilhosa trazer aqui também essa sensibilidade também de fazer sermos guardiãs, né, de conhecimento e condições de fazer esse tipo de trabalho. Então, aqui, Elisa vai lembrar de Maninha, Chucuru Cariri, como aquela que atuou por 10 anos à frente da articulação dos povos indígenas do Nordeste de Minas, a Poime, onde ela dizia isso, né? É, cada povo organizadas, mulheres de cada povo organizadas e com liberdade para estarem presentes na luta, Maninha será sempre nossa líder, pois como aprendemos com as sábias anciãs guerreiras, não se enterram, se plantam, e dessa planta surgem novas guerreiras, assim se faz a sabedoria da natureza. Olha que linda que Elisa, quando ela fala, né, de uma potência, estronda o corpo da gente, a cabeça, o espírito. Então, ela escreve essa apresentação também do livro, a Elisa, e é maravilhoso, assim, a gente encontra em PDF, a gente coloca lá nas referências, vocês podem fazer essa leitura e até conhecer lideranças do povo que vocês estão lá e como foi escrito, e escrever a sua história, escrever a história de sua mãe, enfim, isso mesmo, Gabi, maravilhoso, a gente vai recomendando e lendo juntas, né? Passa aí, Adele, por favor. É um material muito bonito. Aqui eu trago mais para fazer referência a esse espaço também, que é o espaço que dá visibilidade na cena pública, que são as manifestações, os espaços, como, por exemplo, a Marcha das Mulheres Indígenas, né? Que também é um espaço recente no Brasil, vamos dizer assim, mas onde o tema nosso corpo, nosso espírito, território, nosso corpo, nosso espírito também é que ganha bastante força e que é uma força muito importante nos processos organizativos, no sentido da luta por direitos, porque a gente sentir, viver e não trazer para a cena pública, a possibilidade de mudança é muito pequena, né? Então, sentir, viver, pegar na mão, segurar forte e levar para a cena pública, reivindicar, se organizar é muito importante. Pode passar, Adele. Realmente é um estrondo, falo da Elisa, estronda profundamente. Então, a Organização das Mulheres Corpo e Território. E aqui eu trouxe mais, tem uma cartilha muito bonita que a Elisa compartilhou também comigo, do Encontro da Articulação dos Povos Indígenas na região do Leste e Nordeste. É uma história que aqui é a Poime, né, quando ela surgiu, mas ela vai falando desse documento, Mulheres, Ação, Território, Tradição e Resistência. Eu sei que é muita documentação, mas também é a base do material que a gente está preparando. É uma das referências que estamos preparando para vocês, para os estudos que vocês vão receber. E aí esse documento ele faz referência mais uma vez ao papel da APOIM, do Departamento de Mulheres, e nesse cenário, né? Porque vou reforçar que o que eu estou falando aqui é da importância do nosso processo organizativo, mas um trabalho em rede, articulado, não isolado, né? Para a gente ter esse suporte, esse afeto, também que é muito importante, esse valor espiritual para aquilo que a gente luta. Então, a persistência dos desafios para a vida das mulheres em diversas áreas pela continuidade das práticas racistas, machistas que estão na base das desigualdades de gênero e da violência contra a mulher, impedem da gente viver e trabalhar. Então, é fundamental que a gente esteja articulado, esteja em rede, e esse é um espaço que nós estamos aqui agora fazendo isso também. Adele, por favor. A gente está terminando já essa parte de texto. Porque a sociedade é isso, aqui a gente já conversou bastante, do individualismo, né, do lucro, da ambição. Passa, por favor. E justamente aquilo que a gente falou, essa distância, né, daquilo que tudo é para vender, tudo é para... não se trata de pensar no usufruto dos bens comuns, e sim de mercantilização, que é se tornar mercadoria. Passa, Adele. Aí eu vou pular essa partinha aqui, que a gente já falou sobre crescimento urbano e está muito pequitinho, nem cresci. Passa, por favor. Eu trouxe para a gente também fazer uma homenagem, estou finalizando, vou trazer só
2 slides agora. Eu pensei da palavra cacique, não foi desde o começo, e fazer essa homenagem às mulheres guerreiras, no sentido de corpo território, se expressa, se materializa nessa prática cotidiana da organização das mulheres, do cuidado entre as mulheres, das mulheres para com a comunidade, para com as crianças, para com tudo aquilo que é o ecossistema, todos os seres ecológicos, né? Como as imagens que eu também apresentei para vocês. E aí a Cacica pequena, ela traz um vídeo que ela vai contar um pouco da sua história. Esses são 5 minutinhos, certo? Para a gente finalizar. É, se todas vocês estiverem de acordo, a gente assiste um pouquinho, faz uma conversa. Eu acho que daqui a 20 minutos, Adele, tudo bem? Aí a gente pode concluir 25 minutos. Acho que a gente vai terminar assim, um pouquinho antes das 9. Eu confesso que eu estou com um soninho aqui, mas a gente vai conversando de acordo com nossas condições também. Se vocês estiverem bem, estão também caladinhas. Hoje quintou, né? Aí quando dá quinta é quase sexta. Tá bom? Então vamos escutar porque o depoimento da Cita é muito bonito. Toda a vida eu tive essa experiência, essa consciência, que a mulher ela não deve viver só servindo para a cama e pé de fogão. Até porque quando eu era mulher nova antes de ser lídera, os meus 7 anos, 8 anos, né? Eu era uma pessoa que eu não tinha visão, eu fui cega há 11 anos. 11 anos eu fui cega. Mas a minha mãe nunca deixou de botar eu para trabalhar. E eu era caçula. Eu era a filha caçula da minha mãe, que ela podia ter me criado em berço de ouro, como diz o ditado, mas ela me botava no trabalho. Com 7, 8 anos de idade, eu estava dentro do rio, pescando mais ela, pegando camarão, pescando de rede, tirando buzo, fazendo tudo o que a pessoa pode fazer. E vinha-me embora para casa. Quando eu fiquei boa da visão, eu arrancava caranguejo. Eu ia para o mangue e arrancava de 10 cordas de caranguejo para vender o próprio meu marido, para ele vender fora, né? E aí eu fui vendo que a mulher não podia viver só esperando pelo homem. Eu trabalhava de enxada, eu fazia lastro de roça, lastro de feijão, lastro de milho, de tudo que se tinha na roça eu plantava e dava, né? E eu fui vendo que aquilo ali, como eu não tinha estudo para viver com a caneta e um livro na mão, mas aquilo ali era o meu estudo, era eu trabalhar na roça. Eu viver trabalhando para mim. Nadinho, nadinho, nadinho de medo. Não, não tive. Eu não tive medo de nada. Agora, eu não queria era receber essa cacicagem, porque o cacique que tinha convivido com nós muito tempo, ele morreu, estava com 2 anos de morto, né? Que ele tinha tombado e o pai tinha levado, o pai do Pão tinha levado ele. E ele não deixou nada para ensinar como era que a gente fazia, nem como não era para ser um cacique ou para receber tudo de um cacique. Ele não passou nada para nós, nem para mim, nem para os homens, né? Aí, uma bela tarde, numa reunião que teve com advogado e tudo, todo mundo ali conversando e se cochichando uns com os outros. E o que que esse povo se cochicha? Mas eu fiquei na minha, né? Fiquei na minha. Aí quando o Defé um apontou, quem vai ser o cacique, né? Aí todo mundo ficou olhando uns para os outros, aí disseram, nós sabemos quem nós vamos botar para ser a liderança daqui. Quem? A pequena. É a pequena. A pequena tem 11 anos de trabalho com nós. E 11 anos de trabalho é muito trabalho, que ela já trabalhou com nós. E nunca ela pegou nem o imposto de ser nada aqui dentro da aldeia. Só mesmo trabalha para nós. Aí eu disse, não, quero não, quero não. Que não queria não. Eu disse 3 vezes que não queria, né? Eu, e eles insistindo, insistindo, eu disse, não, não quero. Eu disse que não quero, não quero. E eles insistiram, insistiram e persistiram até que eu caí, né? Bem molezinha mesmo, disse, tá certo. Quando eu já tinha dito muitas vezes que não queria, né? Eu disse, tá certo, então eu vou aceitar, mas vou dizer para vocês, não sei o que vou fazer. Lá em Minas Gerais eu fui discriminada pelos homens do sul e do norte. Eles disseram que mulher só servia para cama e pé de fogão. E foi quando eles terminaram de dizer, eu pedi a mesária e disse para eles que nem tanto era como eles pensavam.
que mulher não tinha vindo ao mundo para ser só cama e pé de fogão. Mulher também tinha vindo ao mundo para igualar com eles. Só não podia era passar deles. Mas igualar com eles, ombro a ombro, a mulher podia. Porque a mulher tinha talento. Porque a mulher era mais forte do que o homem. Em tudo por tudo. A mulher tinha em tudo por tudo, a mulher tinha mil e um sentido para fazer as coisas. Qual o homem não tinha. E a mulher era uma pessoa viva, porque era uma pessoa que dava fruto. E eles não podiam dizer aquilo comigo porque tinha sido da mulher que eles tinham saído. Eles não podiam dizer nada contra a mulher. Eles podiam agradecer o pai, o filho que tinha uma mulher, uma mãe viva e que dava, né, conforto a eles no que precisavam dentro da casa dela. Eu fiz um sermão com eles. Não, nunca me arrependi. Até hoje, eu ainda não me arrependi do encargo que eu peguei. Não. Eu passei muito altos e baixos. Eu fui muito discriminada por eu ser uma mulher. E em ser uma mulher, ainda por cima, ser uma mulher que não tinha letra, né? Só não dizia que era analfabeta porque eu já sabia assinar meu nome. Que quem assina o nome não é mais analfabeto. Mas eu não tinha letra, né? Eu não me arrependo, não é por nada. É porque eu, depois que eu assumi a cacicagem, eu quero ver até o fim. Até eu tombar e o pai me levar. É. Nada faz eu me arrepender de nada. Eu passo altos e baixos, eu sofro, eu passo dificuldade, eu sou discriminada, mas eu não me arrependo de ter aceitado ser cacique. Por eu não querer ser, mas eu aceitei e não me arrependi até hoje. Epocler, 2 vezes mais potente que a concorrência. Epocler, seu... Olha só que depoimento maravilhoso, assim. Eu estava pensando assim, nossa, são muitas guerreiras, muitas histórias de vida. Mas aí eu fui procurando e uma das experiências que eu sugiro vocês procurarem também no Spotify são os álbuns da Cacita Pequena, que é perfeição da lindeza. Hoje eu passei o dia escutando, e que história, no sentido assim, do desafio, daquilo que ela não se vê em condição de fugir, né? E ao mesmo tempo de enfrentar, porque ela tem a legitimidade que a comunidade dá, no sentido dela enfrentar o poder que a comunidade dá para representar o povo, né? Mas, como ela conta, vocês viram, lembra como ela conta como viveu preconceitos, né? Mas não passa, não cede. Então, para gerações jovens, eu considero assim, uma referência muito bonita, né? Mulher guerreira, forças encantadas a protejam, isso mesmo, porque a gente tá aqui justamente para segurar a mão, para proteger, porque se são mulheres que nos representam e são nossas referências para sermos, quem sabe, no futuro, nossas novas gerações estarem assumindo esses espaços, né? Porque, como ela colocou, e uma frase assim que ela diz, né? A mulher foi criada para ser o quê? Fogo, fogo e cama, como é? Forno, fogão, esqueci agora. E quer dizer o que é isso? Vocês escutaram? Quando ela fala de pé no fogão e na cama, significa o quê? No sentido de cozinhar, né? Exclusivamente um trabalho doméstico, porque o cacicado, ele é algo muito no sentido da decisão e da direção para o povo, politicamente, né? Que não serve, que só serve para limpar e servir, né? Isso, mas a política é outra, são dimensões que se misturam, mas tem outras dimensões envolvidas. Como foi grande o preconceito, né? Há 30 anos, já pensou que mulher forte, e aí a Nayane dizendo, mulher só servia para cama e pé de fogão, isso era a frase que ela dizia, mulher só serve para cama e pé de fogão. E hoje a gente tem como ir para a universidade, né? Tem como ir para a universidade, somos professoras, somos profissionais da saúde, somos agentes de saúde, então a gente tem outros campos de atuação que vão fortalecendo também essa nossa afirmação, essa nossa força identitária, essa nossa força
de proteção dos territórios, politicamente, socialmente, economicamente. Então, são esses tripés que aí... Adele, passa, por favor. Então, são questões para a gente pensar e também para a gente avançar no último módulo, no dia do módulo. Aí, Rafaela diz, a mulher tem um papel importante, também auxiliadora, guerreira, forte. Lembrei da saudosa cacique da aldeia Catoquina, Maria das Graças, né? Nina, cacique. Então, que bonito, olha só a possibilidade dessas escritas, desses vídeos. Aí, no Tempo Comunidade, eu acho até, Adele, que a gente podia revisar, sabe? De ver, a gente está organizando do trabalho e didaticamente também que tem um significado no aprendizado do corpo-território, dessa relação, como se fortalecer, né? Aqui, a gente vai pensando, né? Nós, o território, nossos processos organizativos, porque a representação do cacicado feminino é, é uma força para o processo organizativo das mulheres também, né? Caminhamos pelo território e quais os cuidados de pisar no chão, né? Como caminhamos pelo território e quais os cuidados? É o cuidado com o machismo, é o cuidado com a violência, é o cuidado com a lógica capitalista, né? É o cuidado da proteção dos órgãos de proteção, de estar articulado em rede, de estar estudando, e quais são os mais belos ciclos que nós vivemos, né? O que foi que vocês observam que a Cacica, ela falou da principal mudança na vida dela? Foi uma mudança de concepção da ideia? De quê? Ela contou a história dela, ela fazia o quê mesmo? Um exemplo de mulher guerreira, né? Maninha Chucuru, Isabel lembrando aqui, Palma dos Índios. Então, é para a gente pensar que na nossa vida não é do tipo assim, eu nasci assim, vou morrer assim, acabou e tudo, né? A gente pode viver grandes ciclos de mudança como Maninha traz, que nasceu ali catando caranguejo, não lembro agora. É porque eu acho que eu bateu um soninho aqui no meu cérebro. Aí deu um tchuc-tchuc. Mas eu lembro que ela falou de uma mudança muito forte nesse sentido. A gente pode cozinhar, eu adoro cozinhar. A gente tem um coletivo que faz comida coletivamente e é incrível. E aí não significa que o fato da gente ter potencial de atuar na política, a gente não, as mulheres não cozinham, porque isso não é coisa de mulher. Muito, muito pelo contrário. Nós, seres humanos, podemos desenvolver múltiplas atividades sem inferioridades, sem exclusões, não é isso? Então, gente, para hoje, essas ficam como perguntas de reflexão, né? É, quais são os mais belos ciclos que nós vivemos, né, na nossa vida, as principais mudanças, em que momentos a gente tem etapas de mudanças significativas, tá? E aí eu vou. Tem mais algum slide, Adélia? Eu acho que é o último, né?